O inferno na visão das seitas. E aqui eu quero começar isso explicando para os irmãos o seguinte. Nós temos um problema nas nossas Bíblias. Porque existem alguns significados para a palavra inferno. E a nossa Bíblia traduz por tudo como inferno. Algumas palavras, como Sheol e Hades, não deveria estar inferno, mas deveria estar mansão dos mortos, ou habitação dos mortos. Mas as nossas traduções traduzem por inferno. Então eu vou tentar aqui, nesse primeiro momento, especificar para você o que é teologicamente bíblico sobre inferno. E depois eu vou começar a te dar argumentos apologéticos para você responder aos mortalistas. E o que é o mortalismo? Ou aniquilacionismo? É a doutrina que ensina que quando o homem morre, ele para de existir. Vou repetir. Aniquilacionismo ou mortalismo é a doutrina que ensina que quando o homem morre, ele para de existir. Pastor, isso é o sono da alma? Então, as seitas, como falam pelos dois lados da boca, usam o termo sono da alma. E aí eu quero te explicar algo, querido. Quem cria no sono da alma era John Stott, anglicano. Quem crê no sono da alma são os luteranos. Eles creem no sono da alma. O que é essa doutrina? O homem morre, sua alma deixa o corpo, vai para Deus e em Deus ela fica repousando. Veja que em nenhum momento a doutrina do sono da alma disse que o homem é um corpo, que é a doutrina monista, que quando o homem morre, ele para de existir. Pastor, o senhor concorda com isso? Não. Está errado. A Bíblia não ensina isso. A alma fica consciente após a morte. Entre a morte e a ressurreição do corpo, a alma fica consciente. Mas eu estou deixando claro para você ficar ligado e atento com as heresias das seitas com relação a isso. Porque eles usam o termo sono da alma, mas está errado. O termo sono da alma não é correto a sua utilização. Não é correto. O correto é, muito claramente isso, aniquilacionismo. Porque eles acreditam que você, ao morrer, você é aniquilado. Ok? Entendido isso, irmãos? Sim ou não? Muito bem. Primeiro PowerPoint aí. Algumas pessoas na Bíblia que falaram sobre inferno. Vamos abrir Mateus 25, de 41 a 46. São Mateus, capítulo 25. Do versículo 41. Dei a mão para todo mundo, depois pus a mão na boca. Aí o Covid me morre, né? Ah, isso aqui não é álcool. Deu certinho. Mas ficou bom, foi bom para folhear a Bíblia aqui. Não tem problema, pode deixar, Rafael, está chicoso. Mateus 25, de 41 em diante. Acharam? Ó, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolheste, estive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitaste. Então também lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que toda vez que deixastes de fazer a um desses pequeninos, a mim que o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo, e os justos para... A palavra grega para eterno aí está usado tanto para o castigo, quanto para a vida eterna.
tanto o castigo é eterno, quanto a vida é eterna. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa Bíblia até está em vermelho. Quem está falando aí é? Quem está falando é? Jesus. E ele está deixando claro que existe um castigo eterno. E ele também está explicitando que esse castigo eterno foi feito para o homem? Não. Foi feito para quem? Para o diabo e seus anjos. Era para o homem ir para o inferno? Não. Acredite, Deus quer que toda a humanidade vá para o céu. Por que não vão para o céu? Porque não fazem a escolha direito. Não aceitam o chamado. Muitos são chamados, mas quem disse isso? Jesus. Então, nós estamos diante de uma verdade absoluta, que não deveria nem passar pela nossa cabeça o questionamento. Porque quem está fazendo essa afirmação? O nosso Salvador. Irmãos, as palavras de Jesus não podem ser deturpadas. As palavras de Jesus não devem nunca ser diminuída, rebaixada ou reinterpretada por quem quer que seja. São as palavras de Jesus. E ele falou muito sobre o inferno. Irmãos, olhem para mim. Por que é importante falar de um perigo? Por exemplo, estamos na época de seca. Esse ano, o Covid falou, olha, eu vou dar uma descansada, eu queria conversar com você aí, meu caro mosquito da dengue, Aedes aegypti, toma aqui o meu lugar, né, o dengue, porque eu vou dar uma descansada. Aí o Covid descansou, chamou o Aedes aegypti, e lá vai o mosquitinho da dengue. Então, qual é as informações que a equipe de saúde passa nos municípios? Não deixe água acumulada, não deixe pneus no meio do lixo, não deixe plantas com reservatórios cheios, e etc, etc, etc. E por que essa informação é importante? Para que nós não sejamos contaminados pelo dengue, ou pela dengue. A questão é proteção. Agora, quem não fala no assunto, ou a prefeitura que não liga, que não vai atrás, o prefeito está preocupado com os seus munícipes. Imagine se eu dissesse para você, o mosquito da dengue é inofensivo. É mentira. Não existe dengue que mata. Por exemplo, a minha esposa quase morreu de dengue já. Não é difícil dengue? E detalhe, eu vi muita gente morrer porque pegou dengue e Covid ao mesmo tempo. Aí não podia dar antibiótico por causa da dengue e o Covid comendo o pulmão. Muita gente morreu por causa disso. Dengue e Covid junto. Então, observe, irmãos, quando você ama uma pessoa, quando você ama a sua cidade, quando você ama a sua família, você avisa do perigo. Agora, se é uma pessoa maldosa que não quer o teu bem, ele avisa do perigo? Não. Aquele cara vai cair, a banana ali, a casca. Ih, vai cair, deixa. Filma aí pra gente pôr no YouTube depois. Ih, caiu lá. Esse cara gosta do outro que estava vindo ali e pisou na casca de banana? Não, ele queria ver o cara cair. Então, irmãos, quem prega contra a doutrina do inferno quer jogar as pessoas justamente no inferno. Inferno que eles negam. As testemunhas de Jeová, eu estava falando para o pastor Carlos, chegam a ensinar que o inferno é um lugar de descanso e repouso. Exatamente isso. Lugar de descanso e repouso. Então o Senhor Jesus falou sobre o inferno. Próxima, por favor. Davi falou sobre inferno. O apóstolo Paulo falou sobre o inferno. João falou sobre o inferno. Eu estou só aqui citando algumas pessoas que na Bíblia Sagrada registraram sobre o perigo do inferno. E por que eles fizeram isso? Porque esses homens não amavam as pessoas? Porque esses homens eram masoquistas e queriam sofrer e queriam que outros sofressem por toda a eternidade no inferno? Ou porque eles não acreditavam que o inferno era eterno? Não, irmãos, eles acreditavam. Eles falaram porque queriam que nós não fôssemos para o inferno. Amém?
Eu não vou ler os textos todos, queridos, mas esse PDF está lá no site da igreja. O Rafael já falou como é que você baixa. Quem quiser esses PDFs também, eu não consegui baixar no site da igreja, me chama no WhatsApp, eu disponibilizo para você, tá bom? Próximo, Rafael. Por que essas pessoas falaram tão francamente do inferno? Hoje em dia está uma dificuldade para falar de inferno, né? E dependendo do que você falar que leva ao inferno, o teu vídeo, o teu canal pode cair do ar. Você não pode mais falar que certos pecados levam ao inferno, porque existem minorias que dizem que você está cometendo crime. Verdade. Eles não aceitam falar que se continuar no pecado vai para o inferno, mas aproveita e manda os outros para o inferno, né? Para os quintos, aliás. Essa frase é da acho que é a mulher de Dom João, né? Dona, como é o nome dela? Marieta, como é o nome dela, pastor Carlos? A mulher do Dom João? Ou é a filha dele? Esqueceu também? Essa frase é uma frase histórica, né? Cheguei aos quintos dos infernos. Ela chamou o Brasil de quinto dos infernos, né? Não, eu estou falando de uma personagem histórica. Veio com a família real. Eu não sei se era a filha do imperador, se era a mulher dele. Foi uma história desse tipo. Mas por que as pessoas falaram tão francamente do inferno? Primeiro, porque é a verdade. João 8:32 e também o 36 deixa claro que a verdade é libertadora. Segundo, porque eram cheios de amor pelos pecadores. 2 Coríntios 5:11, Paulo fala: o amor de Cristo me constrange. Irmãos, prestam atenção, pregar sobre o inferno é amor, e não falta de amor. E não falta de amor. Jonatas Edwards pregou um sermão fantástico, pecadores na mão de um Deus irado. E nesse sermão, milhares de pessoas se converteram. E ele falava, entre outras coisas, do perigo do inferno. Nós precisamos alertar as pessoas. Existe um inferno. Então pregar sobre o inferno não é falta de amor. Pregar sobre o inferno é amor. Terceiro, pessoas falaram tão francamente sobre o inferno porque queriam ver-se livres da culpa do sangue dessas pessoas. A Bíblia fala, por exemplo, em Atos 20:26, que ele queria se livrar, o apóstolo, do sangue das pessoas, e por isso ele falava a verdade. Eu disse no último vídeo que eu fiz sobre o Ricardo Gondinho, pastor aqui de São Paulo, da capital, Igreja Betesda, que agora se tornou uma igreja inclusiva, e que ela iria receber e vai receber os homossexuais, e que a pessoa não precisa deixar o pecado do homossexualismo para ser membro da Igreja Betesda. Eu disse no meu vídeo o seguinte: você que é homossexual e está ouvindo a mensagem do Ricardo Gondim, não pensa que ele que te ama. Quem te ama sou eu, que estou dizendo que se você continuar nessa prática, é no inferno que você vai acordar quando a sua vida terminar nessa terra. Quem ama o homossexual é quem diz a verdade para ele. Quem ama o pecador é quem tem a coragem de lavar as mãos do sangue da humanidade. É preocupante, irmãos. Você vai nas igrejas hoje e é bênção. É igual a caixinha de promessa que o pastor que me antecedeu falou. É bênção, bênção, bênção. Mas a igreja não é só um lugar para ouvir sobre bênção. É um lugar para você ser confrontado. Igreja é um lugar para você ser desnudo diante da realidade do seu pecado. Igreja é lugar de treinamento. Então você vem aqui para ser esfolado mesmo. Lembra a história de Isaías e da ferida? Como é que você lava a ferida? Com muito sabão e água e bucha. A ferida do pecado tem que ser lavada. A ferida do pecado tem que ser exprimida. A ferida do pecado tem que ser expurgada. Porque o pecado, se não for tratado, destrói a tua alma. Ok? Então entendam isso. Próxima, por favor.
O inferno na Bíblia. O que a Bíblia diz acerca do inferno e os vocábulos usados. Preste atenção aí na tela, é muito importante isso. Primeiro, a palavra Seol, ou Sheol, significa lugar dos espíritos dos mortos, ou mansão dos mortos. A sua palavra correspondente no grego é Hades, ou Hades. No Novo Testamento, significa lugar dos espíritos, ou mansão também dos mortos. E aqui, irmãos, faça uma nota. O Senhor Jesus, lá em Lucas 16, do 19 ao 31, dividiu o Hades, ou a mansão dos mortos, em 3 partes. O lugar dos salvos, ou seio de Abraão, o paraíso. No meio, um abismo. E no outro lado, o lugar de tormento. É importante você entender isso. Repito, o lugar do paraíso, o abismo no meio e do outro lado, o lugar de tormento. Havia, repito, nesta cosmovisão, 3 partes, ou 2, se você quiser dividir assim, com um abismo no meio. Eu prefiro colocar 3 partes, porque essa palavra abismo também tem um significado. E aí, quando Jesus, ele dá o brado na cruz do Calvário, você deve lembrar de Lucas 23, 43, quando ele fala com o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus desce ao Hades. Está em Atos capítulo 2. Ele desce ao Hades. E ele vai aonde? No lugar de tormento? Como ensina Kennedy Hagin, por exemplo? Não. Jesus vai no paraíso. Jesus desce ao seio de Abraão. E ali ele proclama a sua vitória, como Pedro ensinou. Há uma proclamação, não é que ele prega o evangelho, é que as pessoas que estavam ali no paraíso, como está em Hebreus capítulo 11, morreram na esperança do Salvador. Jó disse assim: eu sei que o meu Salvador vive, e que por fim me levantará dessas cinzas. Então as pessoas do Velho Testamento foram salvos nessa fé. Jesus desce e proclama essa vitória. E quando Jesus sobe, Efésios capítulo 4, versículo 8, ele leva cativo o cativeiro. Para onde ele leva esse cativeiro? Apocalipse capítulo 6, verso 9, para debaixo do altar de Deus. Então a nossa alma hoje, o nosso corpo, ao morrer aqui nesse lugar, nessa terra, a nossa alma é recolhida para debaixo do altar de Deus. Tá certo? Antigamente descia para o Hades, para o lugar, o seio de Abraão, ou para o paraíso. Mas depois da ressurreição de Jesus, ele leva cativo o cativeiro, e hoje as nossas almas, entre a nossa morte e a nossa ressurreição, está debaixo do altar de Deus. Amém? Tá certo? Isso, inclusive, irmãos, não é minha opinião, está no credo apostólico, está no credo da igreja primitiva. Não estou absolutamente dizendo nada da minha cabeça. Isso é o que a igreja primitiva ensinava, literalmente ensinava. Tá bom? Próximo, por favor. O inferno na Bíblia. Os mortos justos de Adão até a ressurreição de Cristo, ao morrerem, desciam para o paraíso. Naquele tempo constituíam um compartimento dentro do Sheol e do Hades. E aqui, claro que eu já falei disso tudo aqui na minha explicação, eu quero que vocês leiam comigo Gênesis 37, 35. É muito legal isso. Porque muita gente fala assim, até o meu amigo, o pastor Elias Soares, ele comenta que a revelação do inferno ou da imortalidade da alma é progressiva. Eu pessoalmente não acho isso. Eu acho que desde o início, sempre a revelação esteve lá. Olha Gênesis capítulo 37, versículo 35. Gênesis. Quem achou pode ler, por favor. Me ajuda aí.
Aqui é Jacó que está falando. Vocês lembram da história? Olhem para mim, essa história é legal. Os irmãos vendem ele, lembram? Aí eles pegam a roupa de José, a túnica de José, enche a roupa de sangue, rasga a roupa e leva para o Jacó, não leva? O que eles falam para o pai? Ih, pai, o bicho pegou José, comeu o menino tudinho, não sobrou nem um ossinho, ó, só está aqui a veste do menino. O Jacó fica inconsolado. Aí o Jacó vai falar isso aqui: eu descerei ao Sheol com o meu filho. Algumas Bíblias traduzem sepultura. Mas escuta, José foi enterrado? Segundo na cabeça de Jacó, o corpo de José estava onde? Na barriga do bicho, na barriga do leão, na barriga da onça, na barriga das hienas. Então o que Jacó está dizendo? Ele está dizendo que ele ia descer ao mundo, ou habitação dos mortos, para encontrar quem? O seu filho. Ele acreditava que a alma de José estava consciente, estava viva. Aonde? Na habitação dos mortos. Como é que chamava a habitação dos mortos no hebraico? Sheol. Ah, pastor, mas não é sepultura? Aí que está, no hebraico tem uma palavra específica para isso, quer dizer kever, ou keber. Se ele quisesse falar de uma sepultura física, ele usaria kever. Por que ele não usou kever, ou kever? Por quê? Porque na cabeça de Jacó, José tinha sido devorado. Logo, ele estava consciente do que ele estava falando. Eu pergunto para os irmãos, não está claro que Jacó acreditava na imortalidade da alma? Sim ou não? Não está muito claro isso? Patente aos olhos? É uma evidência muito clara. Os mortos ímpios, de Adão até o julgamento do grande trono branco, e também seguem para o mundo invisível em outro compartilhamento do Sheol ou Hades, aguardando o julgamento final, quando serão lançados no lago de fogo. E aí ele vai citar os textos, mas está aí o que eu falei. Presta atenção. Lá em Apocalipse 20, vai falar que um dia, presta atenção nisso, o Hades terá um fim. Esse Hades vai um dia acabar. O Hades dará os seus mortos. As pessoas ressuscitarão para o julgamento do trono branco. Depois desse julgamento, que é o julgamento da condenação, porque os nomes não estarão no livro da vida, ele vai receber a condenação, ele vai ser julgado no lago de fogo. Outro dia alguém me perguntou assim, pastor, mas se a pessoa não foi jogada ainda, como é que ela vai sofrer do Hades antes da hora? Não é uma boa pergunta? O que você fala para a pessoa? E deu zebra. Como é que você responde isso? Olha lá, João 3, 17 e 18. Rapidamente. João 3. Botei de novo o dedo na boca. João 3. (17, 18). Pode ler, pastor, por favor. (18). Já está condenado. Essa pessoa, o que já está condenado. Quem morre sem salvação em Cristo não vai ser, ela já está condenada. Sabe quando uma pessoa foi pega cometendo um crime? Foi pego em flagrante. A polícia leva para o CDP, Centro de Detenção Provisória, até o dia do julgamento. Correto? Esse mesmo procedimento, de maneira análoga, acontece no mundo espiritual. Então a pessoa está no Hades, em tormento, mas ainda não está em tormento absoluto. O tormento absoluto vai ser espírito, alma e corpo, quando for lançado no Guiena.
Então, o Hades, o Sheol, vai ter fim. Agora, o Guiena, aí é diferente. Jesus disse que é fogo eterno. Fogo eterno. Quem falou? Vamos deixar isso claro? Mateus 25, 41. Fogo eterno. Quem falou? Jesus. Não tem para ninguém, foi ele que falou. Próxima, por favor. Bom, Sheol e Hades antes do Calvário e depois do Calvário. Então eu disse que as almas que estavam no paraíso, ou o lado de bênçãos, o seio de Abraão, foram conduzidas para debaixo do altar de Deus. Amém? Só para a gente andar um pouquinho mais rápido. Próxima, por favor. Mais uma, por gentileza, porque isso eu já expliquei. Volta só um pouquinho, Rafael. Aí tem a palavra tártaro. Aí, 3, tártaro. Então, tártaro é outra significação. E aí, em 2 Pedro 2,4, aparece essa palavra tártaro, que a nossa Bíblia também traduz por inferno. Essa palavra tártaro é um lugar específico, provavelmente, talvez, aquele abismo que está lá em Lucas 16, do 19 ao 31, que lá está abismo mesmo, não está tártaro, que tem um grupo de anjos ali. Está entendendo? Tem um grupo de anjos ali. Então esses anjos, que não é todos, mas é um grupo de anjos, eles estão presos nesse tártaro. Tá certo? Que é mais uma palavra traduzida por inferno. Tá? E depois tem a Guiena e o Lago de Fogo. A Guiena e o Lago de Fogo são expressões bíblicas para um lugar onde o indivíduo vai em espírito, alma e corpo para sofrer por quanto tempo? Eternamente. O que vai mudar nesses lugares? Vai mudar a densidade do sofrimento, não a temporalidade. Quanto tempo vai durar o sofrimento? Eterno. Ao chegar lá, o indivíduo vai ser adequado à densidade. Sabe, quando você quer cozinhar uma carne muito dura, você põe no máximo. Quando você quer cozinhar lá um legume, você põe lá a fritadeira no mínimo, né? Algo mais ou menos assim vai ter no inferno. Irmãos, o inferno é uma realidade triste. Eu, na minha visão, acho que ninguém, nem nós aqui acreditamos no inferno. Eu acho que nós também não acreditamos no inferno. Porque se nós acreditássemos no inferno, a gente orava mais pelas nossas famílias, que não são crentes. Nós evangelizávamos mais. Nós entregávamos mais folhetos. Nós saímos gritando no meio da rua, pelo amor de Deus, se convertam. Eu acho que nós também não somos da seita, mas nós acho que estamos iguais a seitas. Não estamos acreditando no inferno. E aí você ouve o Leandro Quadros, o Rodrigo Silva, aqueles homens de fala mansa, bonita. Deus é bondoso. Ou o reverendo Caio Fábio, Deus é caridoso. Se Deus deixasse uma pobre alma sofrendo na eternidade, Deus não teria vitória. Ei, o diabo fala bonito, irmãos. Pensa num cara que fala bonito, é o capeta. Fala bonito, irmãos. Está escrito lá em Apocalipse. A besta do Apocalipse fala que jeito? Igual cordeiro. Que cordeiro? Igual Jesus. A Bíblia fala que Jesus não tinha beleza nem formosura alguma, mas quando ele falava, lembra que os caras foram lá para prender Jesus? Chegaram lá, vamos prender? Vamos, espera ele terminar aí o sermão, depois a gente prende, né? Para não dar tumulto aí. Aí Jesus pregou com uma maravilha de pregação, terminou, os caras ficaram conversando sobre o sermão de Jesus, quando olharam para o outro, cadê o homem? O homem já tinha ido embora. Olha que coisa espetacular. Então Jesus, ele não tinha beleza, ele não tinha formosura, ele não tinha nada humano que atraía as pessoas. Mas o que ele tinha era unção de Deus sobre a vida dele. Ele fala que ele é ungido de Deus. Então, irmãos, o diabo vem com uma unção diabólica, satânica, falando bonito, mas toma cuidado, que é o diabo, viu? Ele quer imitar o cordeiro. Próxima, por favor. Aí, rapidamente, o inferno da Bíblia. Fogo eterno, fornalha de fogo, abismo, cadeias da escuridão, cair nas mãos de Deus, trevas exteriores, negrura das trevas. Tudo isso são terminologias referentes tanto ao estado intermediário,
O que é o estado intermediário? É o momento entre a morte e a ressurreição. Mas está falando do inferno, estado intermediário, como um inferno, que será eterno. De acordo, estou contextualizando você de acordo com nossas traduções bíblicas. E aí, isso aí está de acordo com a palavra de Deus. Veja quantos versículos aí. Tá? Aqui, o que é eterno? É o fogo eterno, é o guieno eterno, o lago de fogo. Agora, as outras expressões para o estado intermediário são locais, que é o local que nós ficamos, a nossa alma, dos ímpios no caso, ficam antes da ressurreição. Esse estado vai passar. O nosso também vai passar no arrebatamento da igreja. Mas esse estado intermediário vai terminar no trono branco. Próxima, por favor. O inferno na Bíblia, quanto ao propósito, foi criado para o diabo e seus anjos, foi criado para os maus, foi criado para os desobedientes, foi criado para os anjos caídos, foi criado para a besta e os falsos profetas, foi criado para os adoradores da besta, foi criado para os que desprezam o evangelho. Para essas pessoas foi criado o inferno. A priori, repito, era só para os anjos caídos. Depois o homem penitente acabou ganhando o mesmo destino. Próxima, por favor. A natureza do sofrimento que experimentarão os que forem para o inferno será corporalmente. Aí nós estamos falando do Guiena. Lá em Mateus 5, de 29 a 30, Jesus está deixando claro que o corpo do indivíduo vai ao inferno. Na alma, Mateus 10, 28, Jesus fala: não temam aqueles que podem matar o corpo. Temam antes aqueles que podem fazer apólime, ou sofrer, ou castigar, ou agonizar no Guiena, que é Jesus. Mas ali deixa claro que a alma sofre junto com o corpo. E a Bíblia fala em Mateus 23, 14, que no inferno haverá graus de punição. Graus de punição. Serão todos sofrimentos eternos, mas com graus diferentes. E por fim, lá em Lucas 16, de 22 a 31, o próprio Senhor Jesus, na história do rico e do Lázaro, deixa claro que é uma situação irreversível. E aqui eu quero te contar uma coisa. Você crê que Deus pode ressuscitar um morto? Sim ou não? Mas vou te contar uma coisa. Um morto ímpio não pode ressuscitar. Outro dia eu estava discutindo com um colega meu, apologista, que ele foi orar para o muçulmano ressuscitar, né? Ele foi num velório lá dos muçulmanos em São Paulo, aí ele foi lá orar para o muçulmano ressuscitar. Eu falei: rapaz, o muçulmano não vai ressuscitar. Por quê? Você não tem fé? Eu falei: tem fé, mas não é só por isso não. Ele não vai ressuscitar porque ímpio não ressuscita. Aonde está escrito isso na Bíblia? Ele me perguntou. Eu falei: Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí você fala: não, pastor, tem 10 ressurreições na Bíblia. Tem várias ressurreições na Bíblia. Como é que pode não ressuscitar? Então, mas todos os ressurretos da Bíblia, presta atenção nisso, eram salvos. Era o filho da viúva, era o Lázaro, era aquele que jogaram o indivíduo na cova do Eliseu. Lembra essa história? Eles foram enterrar o indivíduo, aí apareceu, acho que foi os filisteus lá em cima. Aí o pessoal falou assim: e agora faz o que com o corpo? O inimigo apareceu no meio do velório. Joga aí em cima da cova do Eliseu. Jogaram. Aí deu um pouco, os caras estavam correndo, aí olharam para trás e o morto estava gritando: espera eu! Você imagina como é que esse povo correu? Você imagina a correria que foi esse dia, né? Eles estavam com medo do exército inimigo. Aí o morto começou a gritar: espera eu. Meu irmão, foi um dia de correria, né? Você imaginou, pastor Carlos? Eu fico imaginando a cena. Esse morto também ressuscitou. Mas toda vez que você analisa que é uma ressurreição na Bíblia, são de pessoas da aliança, são de pessoas salvas. Está entendendo? Por quê? Porque Hebreus 9, 27 fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quem é que não tem juízo? Ou não tem condenação sobre si? Quem está em Cristo. Leia Romanos 8, 1 aí para mim, por favor. Alguém sabe decor? Nenhuma condenação há para os que estão em
Cristo Jesus. Então quem morre salvo tem condenação? Então esse pode ressuscitar. Pode haver um milagre da ressurreição. Está entendendo? Essa ressurreição é para voltar a morrer. São pessoas que voltarão a morrer. Na história da Bíblia tem 10 casos. Agora é lógico, na ressurreição final, aí a gente não vai morrer mais. Tá? Mas esses casos de ressurreição, todos eles foi de salvo. Nunca de gente perdida. Porque o ímpio não tem mais uma segunda chance. Aí é o próprio Senhor Jesus que está deixando claro aqui, ó, em Lucas 16, de 22 ao 31. É uma situação irreversível. Se eu pudesse ressuscitar um morto, perdido, que a sua alma estava no inferno, e ela voltasse para ter uma segunda chance, Hebreus 9, 27 seria desmentido. Seria uma inverdade. Entendem isso, sim ou não? Não dá para aceitar. Logo, só pode ressuscitar gente salva. Mas a hora que eu morrer, por favor, não vão fazer isso, tá? Não vai dar uma de cheio de fé lá e querer tentar me ressuscitar. Aí a minha mulher vai acreditar e pronto. Deixa eu lá no paraíso, irmão. Tá certo? Já estamos combinados aqui. Tá certo? Não, porque eu vou estar no paraíso. Não quero voltar, não. Não quero ficar lá no paraíso. Irmão, eu sei que é estranho falar isso, mas Paulo fala em Filipenses 1, 21. O viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Deus quer que a gente morra, irmãos. Paulo fala em 2 Coríntios 5, 8, que quando eu deixar o corpo, eu vou estar onde? Imediatamente? Na presença de Cristo. Aí já pensou? Eu estou lá vendo Jesus, aquela coisa linda, o paraíso. Aí o anjo chega em mim e fala, ô João Flávio, tem uns irmãos lá, rapaz, que estão com uma fé danada e o Senhor mandou você voltar. Oh, meu Deus do céu, eu vou acordar enfesado, irmãos. Eu vou falar, quem é esses xaropes que estão cheios de fé lá? Vai usar fé para os pecadores. Né? Vai me chamar? Ah, deixa eu quieto lá, rapaz. Deixa eu em paz. Inclusive, irmãos, aqui vale uma nota. Eu vou explicar para você o que é ressurreição rapidamente. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu já vou entrar nas seitas, tá, Rafael? Não se desespere, não. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu amo falar desse assunto, viu, irmãos? Porque é um assunto que vai acontecer com todo mundo. Todo mundo vai morrer aqui. Mas eu tenho uma boa notícia. Claro, Jesus pode voltar também. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós vamos estar com Cristo. A nossa alma não vai ficar vagando, a nossa alma não vai ficar inerte, nós vamos acordar e ver Jesus. Quem morre acorda, não nesse mundo, mas lá na glória. 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus, irmão. Eu fico maravilhado de pregar essas verdades bíblicas. Versículo 20. 1 Reis 17, 20. Vou te explicar o que é ressurreição. Então clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com que me hospedaste, afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Preste atenção numa coisa. Elias ora pelo filho da viúva. E ele faz uma oração fervorosa. E a Bíblia fala que ele ora para que a alma do menino volte a entrar nele. E a Bíblia diz que Deus então manda a alma do menino voltar e entrar nele. Isso é ressurreição. A única coisa que será aniquilada ou destruída momentaneamente será o nosso corpo, que vai descer à sepultura, mas a nossa alma não. Por isso que fala em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que a trombeta soará e os corpos ressuscitarão, serão
revitalizado, terão vida novamente, o corpo será refeito, e aí a nossa alma volta do paraíso, ressuscitamos, e aí somos transformados e arrebatados. Tudo isso numa fração de segundos. Percebe? Agora, se eu sou um corpo, e eu morro, como ensinam as TJs e os adventistas, quando eu morro eu paro de existir. O crente não para de existir. Por isso que a Bíblia fala que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Porque nós não ficamos inertes. Eclesiastes 12:7. O corpo torne ao pó, e o espírito torne a Deus. A nossa alma é imperecível, imortal. Entre o nosso momento de morte e ressurreição, nesse momento, estado intermediário, ela fica consciente e depois será chamada. Tudo bem até aqui? Eu não quero entrar aqui nesse mérito. Vamos para o inferno não é sepultura, por favor, o 9º ponto. As palavras traduzidas como sepultura são kever, no hebraico, e minema, e manemeio, em grego. Se Jesus, lá em Lucas 16, do 19 ao 31, ele quisesse falar de sepultura física, onde vai o corpo material, ele usaria a palavra minema, ou mnemeio. Ele não usa essas palavras. Se lá o texto de Jacó, que nós acabamos de ler, no capítulo 37 de Gênesis, ele quisesse falar de sepultura, cova, ele usava a palavra kever. Mas ele não usa a palavra kever, por quê? Porque estava falando de mansão dos mortos, habitação dos mortos. Amém? Vamos lá então, para as seitas, meu querido. Porque senão, vou te contar, o tempo aqui urge. O Espiritismo. Olha o que diz o Espiritismo. O inferno eu peguei só algumas seitas, tá? Para a gente poder aqui ter uma noção. O inferno é para o homem natural uma verdadeira aberração, incompatível com a declaração bíblica de que Deus é amor. 1 João 4,8. Ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Céu e Inferno, Allan Kardec, página 63. Olha que cosmovisão humanista. Humanista. Veja que eu gostei muito do início da frase. O inferno é, para o homem natural, uma verdadeira aberração. O Allan Kardec está certo? Certíssimo. Para o homem natural pode ser aberração, porque esse homem natural não é convertido. Mas quando a gente se converte, a gente não é mais homem natural, a gente é homem que tem a mente de Cristo. E aí a gente entende as coisas de Deus. Agora, essa filosofia humanista que começou no século XVIII, claro, lá atrás, entre os pais da igreja, teve herege que defendeu o aniquilamento, teve. Mas veja que aqui no século XIX é que começa a engrossar o caldo, ou entornar esse caldo. E aí, olha como as palavras de Allan Kardec é bonita. Ele cita a Bíblia, Deus é amor. E se ele é amor, não pode haver uma pena eterna. Engraçado que neste aspecto, os adventistas e as TJs se igualam, se equiparam com os espíritas. Próxima, por favor. Ellen G. White. Olha o que ela fala. Quão repugnante a todo sentimento de amor. Olha o amor de novo aí. E misericórdia, e mesmo ao nosso senso de justiça, é a doutrina de que os ímpios são atormentados com fogo e enxofre no inferno eternamente a arder, que pelos pecados de uma breve vida terrestre sofrerão tortura enquanto Deus existir. Contudo, esta doutrina tem sido largamente ensinada, é ainda achada incorporada em muitos credos da cristandade. O Grande Conflito, página 540, Ellen G. White. Agora, olha que interessante. O adventismo acredita na ressurreição do trono branco. Lá em Apocalipse 24 em diante. Aí as pessoas vão ressuscitar e vão cair na guiena de Deus, no lago de fogo. Só que aí ela sofre pelo correspondente ao seu pecado. Então o ladrão de galinha vai ficar lá um dia no guiena. E o Adolfo Hitler vai ficar 1000 anos. Mas quando terminar o seu sofrimento em detrimento ao seu pecado,
o indivíduo é aniquilado. Essa é a doutrina adventista. Agora, irmãos, primeiro, que corpo é esse que a pessoa vai ficar no Guiena, queimando? Que suporta o calor do Guiena? Essa é a primeira pergunta. Segundo, como diz Dr. Gruden, Wayne Gruden, se o indivíduo sofreu pela correspondência do seu pecado, e isso foi pago, é certo ele ser aniquilado? Sim ou não? Ele pagou pelo erro dele. Agora Deus vai aniquilá-lo? Então Deus teria que levá-lo para o céu. Logo, o inferno vira um purgatório. Isso chama doutrina do universalismo, onde todo mundo acaba no céu. Dá uma passadinha no inferno, dá uma torradinha da esquerda, na direita, de por trás, pela frente. Depois que está bem tostadinho, vai para o céu. É a doutrina do universalismo. Claro que colocando assim fica engraçado, mas é exatamente isso que a doutrina diz. É óbvio que isso é heresia. Outra coisa, os adventistas erram porque eles não entendem graça. Ninguém vai para o inferno porque pecou várias vezes. A pessoa vai para o inferno por causa do pecado original, do pecado adâmico. Esse é o motivo que a pessoa vai para o inferno. Então não importa se ele roubou uma galinha, não importa se ele matou 6 milhões de judeus, não importa se ele foi um bom pai de família que não aceitou Jesus, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Porque todos nasceram debaixo do pecado. Os adventistas não entendem a graça. Então quando há a salvação, a pessoa sim, ela sai das trevas e vem para a luz, e sai da morte e vem para a vida. Está entendendo? E é óbvio que Deus ainda na sua infinita misericórdia, até no inferno eterno vai ter justiça, porque aí dá a densidade de sofrimento. Próximo, por favor, estou acabando, irmãos, eu prometo. Testemunhas de Jeová. Sociedade Torre de Vigia ensina que o inferno é a sepultura. O homem, quando morre, experimenta a aniquilação, cessar de existir conscientemente. O inferno não é um lugar de castigo eterno. É mentira difundida pelo diabo, que as almas dos iníquos sejam atormentadas no inferno, num purgatório, visto que a Bíblia mostra claramente que os mortos não estão cônscios. Esses ensinos não podem ser verdadeiros. Então, o que é o lago de fogo, mencionado no livro da Revelação, que é o Apocalipse, tem significado similar ao Guiena. Não significa tormento consciente, mas antes morte ou destruição eterna. Poderá viver no paraíso da terra, página 89 a 97. Percebam a doutrina jeovista? E olhe que eles associam a nossa doutrina da consciência da alma no estado intermediário do purgatório. Nós não cremos em purgatório. Quem crê é a Igreja Católica. Já vou falar dela aqui. Então entendam. Olha a sutileza do engano. Próxima, por favor. Aí o catolicismo. A Igreja Católica não ficou satisfeita com o que Cristo mencionou, 2 caminhos, 2 portas, 2 fins. E ensina a existência de 4 lugares no além: o céu, o inferno, o purgatório e o limbo. Com relação ao céu e ao inferno, a crença católica é bíblica. Entretanto, o limbo e o purgatório são criações humanas. O limbo é um lugar para onde vão as pobres crianças que morrem sem batismo. E aqui eu quero dar uma informação, acho que o Rafael já deve ter passado isso. A Igreja Católica aboliu o limbo. Eu acho que foi o João Paulo ou foi o Ratzinger. Ele disse que não há limbo. E já o cancelamento do limbo? Então nós temos aí o cancelamento do limbo, que é onde vai crianças. E aqui, irmãos, dentro das igrejas mais históricas, tem essa discussão de criança do inferno. Eu fiz um vídeo sobre isso. Não existe criança no inferno. Isso é absurdo. Nem no Hades, estado intermediário, nem vai haver na Guiena. Não haverá crianças no inferno. Tá? Depois você pega aí Romanos 7,6. Paulo deixa claro que o pecado aos infantes é inimputável. Não é colocado sobre eles o peso do pecado. Então uma criança, quando morre bebê inocente, ela vai para o Senhor.
Por isso está escrito, deixai os pequeninos vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14, tá? 7:6. Achou aí? A idade da consciência. O judaísmo, ele vai do Bar Mitzvah, que é aos 13 anos, dos 12 para os 13 anos. Mas nós entendemos no Novo Testamento, que quer ver? Lê aí Romanos 7. É Romanos 7:6? Lê aí para mim. Uma outra tradução, irmão, essa tradução ela não é muito boa para mim, para o que eu quero mostrar. Porque essa tradução não condiz aí. Alguma outra tradução? Romanos 7:6, por favor. Acharam? Pode ler. Ai, será que eu esqueci? Leia. Aqui, achei. Romanos 7:7. Pode ler para mim, por favor? Ah, já achei aqui, irmão. Só, deixa eu estopiar, dar um stop em você aí. Pega Romanos 7:9, por favor. E eu morri. Quando que Paulo viveu sem a lei, se ele nasceu fariseu? Entendem? Se você pegar a Bíblia Viva, que é inclusive uma Bíblia lá dos calvinistas, ela deixa claro isso aqui, ela vai repetir isso aí. Paulo viveu sem lei justamente na época da inconsciência, ou da época da inocência. Aí, quando ele conheceu a lei do Bar Mitzvah, no processo educacional judaico, a lei fez ele morrer espiritualmente. Então ele está falando aqui que a criança não é imputável. Ela não é colocada como culpada. Percebam isso, sim ou não? Dr. Gruden vai confirmar o que eu estou dizendo, tá? E se você pegar o original aí, grego, vai falar a mesma coisa. Então Paulo deixa claro que o tempo que ele vivia sem lei é o tempo da inocência. Quando o tempo da inocência passou, ele criou consciência do pecado e ele morreu. Então ele precisava de aceitar Jesus como Salvador. Amém? O purgatório é uma outra doutrina católica que vai ensinar que você vai queimar um período de tempo lá no fogo, num fogo divino, mas não é nem o fogo do inferno, né? É um outro tipo de fogo, mas que também queima e depois você vai assunto aos céus. Agora entendam, o Guiena aí no caso seria eterno, a Igreja Católica até prega isso, mas ela coloca esses dois lugares no meio do caminho. Conclusão. E aqui eu quero deixar explicitado isso para os irmãos. Nós precisamos entender que as verdades bíblicas, elas não são para nos agradar ou para agradar alguém. As verdades bíblicas são para a vida eterna de quem realmente quer ir para o céu. É para quem entende que precisa transmitir a verdade. No caso, você que é salvo, você não tem que ter medo de compartilhar essa revelação. Isso é bíblico, isso é real, isso é verdadeiro. Então nós devemos falar isso com tranquilidade. Pastor, mas a sociedade atual abomina essa ideia. Nada mais normal a sociedade atual abominar a Bíblia Sagrada. Mas a ideia de um céu eterno e de um inferno eterno é real. E as seitas, por mais que tentem camuflar e aprisionar as pessoas em mentiras, não prevalecerão contra a verdade de Deus, né? É lógico, a Igreja Católica, irmãos, quando criou o purgatório, isso historicamente falando, foi uma ideia genial que eles tiveram de continuar ganhando dinheiro do indivíduo depois da morte. Porque para fazer missa de sétimo dia, para tirar o cara do purgatório,
tem que pagar. Tem que dar contribuição. Vocês sabem disso, né? Quem foi católico sabe disso. A não ser que você morreu com o escapulário. Já viram o escapulário? O escapulário é um negócio benzido pelo padre. Se você morrer com o escapulário, aí você dá uma escapada do Hades, do purgatório. Né? Aí é uma coisa assim. O que é mentira, irmãos? Tudo mentira. A Igreja Católica não nega o céu e o inferno como nós acreditamos, mas colocou o purgatório no meio. E as seitas como Testemunhas de Jeová e Adventistas também. Eu poderia falar do mormonismo, mas eu não quis colocar muitos temas aqui. O mormonismo também não crê no inferno. Ele crê em 3 estados de céus. O celeste, o terrestre e o teleste. Então todo mundo vai ser salvo, só que em graus diferentes. Mas todo mundo acaba no céu. Não vai nessa conversa não, que não dá certo, viu? Amém, amados?